Olá, meus amores, sejam bem-vindos à aula de História do Ceará. A gente vai iniciar, voltando lá naquele conteúdo de a história dos documentos, né? A gente vai fazer a correção, né? Que é ali da página 15, página 17 e página 18, certo? Vamos começar. Ali na página 15, a gente vai ter ali na primeira questão o seguinte: como podemos perceber, a fotografia nos ajuda a descobrir muitas coisas sobre a época em que foram tiradas. O historiador também usa esse tipo de registro histórico em suas pesquisas. Observe a foto e responda aos itens a seguir. Aqui, ó, a gente está vendo que tem vários estudantes num bonde, né, indo para a escola, e aqui mesmo na legenda da imagem diz o seguinte: bonde elétrico, cheio de alunos do liceu. Em foto de 1931. Então, aqui na letra A diz o seguinte: estudando a imagem e a legenda, o que é possível descobrir sobre a época em que foi tirada? O que a gente consegue descobrir aí, né? Você vai fazer suas descobertas a partir do seu estudo da imagem e da legenda, mas eu trouxe aqui, né, uma sugestão do que a gente pode notar ali, né? Que há uma diferença no tipo de transporte coletivo, né, comparado aos que temos hoje. As vestimentas, principalmente o uniforme dos alunos, sendo mais largos e com mais peças de roupa. Então, nós temos diferenças tanto no tipo de transporte, né, no transporte coletivo que a gente está vendo aí, como também na vestimenta dos alunos, né, no uniforme dos alunos. Na letra B diz assim: na imagem, qual o meio de transporte utilizado? Há semelhanças e diferenças entre os meios de transporte dos dias de hoje? Quais? Aqui já tá, né, o que eu já falei aqui na letra A, realmente tem diferença sim, né? Que tipo de transporte é esse? É um bonde, certo? Que na legenda diz. Há diferenças, né? Pelo fato de no bonde parte das pessoas seguirem penduradas do lado de fora, algo que hoje é considerado perigoso, já que atualmente o fluxo no trânsito é bem maior. Então, o bonde, como vocês estão vendo aqui, ó, várias pessoas estão indo penduradas fora do bonde, né? Do lado de fora. Tem gente dentro, né? Provavelmente sentada e tal. Mas tem muita gente do lado de fora. E isso era comum. Hoje em dia a gente não vê isso, né? Inclusive nem pode, é recomendado até mesmo não colocar parte do seu corpo nem para fora da janela do ônibus, né? Que é o transporte coletivo que a gente tem hoje. Porque é muito perigoso. Isso porque, gente, não tinha tantos veículos quanto tem hoje, né? Não tinham tantos veículos. Hoje em dia tem muito mais. Hoje em dia o fluxo do trânsito ele é muito maior, né? Antigamente era mais lento, hoje em dia é bem mais rápido, né? O deslocamento dos veículos, então é muito perigoso, né? Esse tipo de transporte hoje em dia não daria certo, né? Ele é perigoso demais. Continuando, a gente vai ter aqui na página 17 o seguinte: numere os itens a seguir de acordo com a fonte de cada documento. A gente tem aqui fontes escritas, né, representadas pelo número 1, e fontes não escritas, número 2. Então, a gente vai só olhar aqui e dizer se é escrita ou não escrita. Gravuras é fontes não escrita, então número 2. Brinquedos, não escrita, né, número 2. Fotografia, não escrita, número 2. Relato impresso, é escrito, então número 1. Moedas, não escrito, número 2. Leis, é escrito, número 1. Obras de arte, não escrito, número 2. Filmes, não escrito, coloco o 2 aqui. Jornais, é escrito. Canções, é escrito. Certidão de nascimento, é escrito. Então, nesses 3 aqui, você coloca o número 1. E construções são não escritas, né? Então, a gente coloca o número 2. Dá uma pausa aí e vê se você numerou corretamente, certo? Se sim, a gente vai passar aqui para a segunda questão, que a gente encontra um textinho curto, então a gente vai dar uma lida, tá? Acompanhe aqui com a tia. Leia com bastante atenção o texto a seguir. Os idosos. Envelhecer é uma grande vitória. Significa estar vivendo há muito tempo, já ter passado por várias experiências e testemunhado inúmeros acontecimentos. Conviver com os idosos é um privilégio, pois temos a possibilidade de partilhar toda essa memória, esse conhecimento acumulado sobre o mundo. Para a história, os idosos significam uma oportunidade única para recuperar informações sobre o passado. Mais do que isso,
é a chance de preservar testemunhos e experiências de sujeitos que, em sua memória, nunca tiveram a oportunidade de registrar seu modo de vida e sua história, certo? Bom, aqui diz o seguinte: ao trabalhar com relato de pessoas idosas, o historiador estará utilizando uma fonte oral, textual, visual ou material. Oral, né, é um relato. Essas pessoas, ela não tá mostrando nada escrito, né, não tá mostrando nada visual, ela tá falando sobre a vivência dela. Se ela tá falando, então é um tipo de fonte oral, certo? E aí que ele pergunta por que, é o que eu acabei de falar, né, aqui justifique sua resposta, por que esse relato é considerado oral, uma fonte oral, né? O relato é o ato de falar sobre um acontecimento, portanto, o relato é uma fonte oral, certo? O relato a gente fala sobre o que aconteceu, então ele é oral, certo? Pode dar uma pausa aí para dar uma conferida, certo? Se você viu que tá tudo ok, a gente vai fazer o quê? A gente vai prosseguir aqui na nossa próxima página, que é a página 18. E na terceira questão diz assim: ainda com relação ao texto da questão 2, qual o significado do idoso para a história? Olha aqui, o significado dele é o seguinte: através de seus relatos que podemos recuperar informações do passado. Então, o idoso, ele é muito importante porque é através dele, dos seus relatos, que conseguimos recuperar algumas informações sobre o passado, certo? Na quarta questão, pede para ler uma frase. A frase diz o seguinte: quem sou eu sem o meu passado? Sou apenas um mero indigente perambulando pelas esquinas da história com os olhos fechados. Autor desconhecido. De acordo com a frase acima, qual a importância da história para as nossas vidas? Olha aqui, aqui ele está falando, né, que uma pessoa sem passado é uma pessoa não é nada, né? Então, o passado nada mais é do que a sua história. Então, qual é a importância da frase, né? Qual a importância da história nas nossas vidas, de acordo com essa frase? A história trata de acontecimentos vividos ao longo do tempo. Sendo assim, ela constrói nosso passado e nosso presente, definindo quem somos, certo? Indo aqui para a quinta questão, diz o seguinte: pense que você vai investigar a vida de sua família, suas origens, como viviam, seus antepassados. Que fontes históricas você poderia utilizar para essa investigação? Tem várias fontes históricas que você poderia usar para descobrir como sua família vivia, enfim, como eram seus antepassados. Entre elas, a gente vai ter fotos, cartas antigas, né, que talvez algum parente seu pode ter trocado, então você dá uma olhada ali, né, documentos, né, objetos pessoais também indicam muito como aquela pessoa viveu, né, e também para você saber quais eram os objetos daquela época. Relatos de pessoas mais velhas, né, como a gente viu, é muito importante, porque essas pessoas guardam memórias de experiências vividas anteriormente, certo? Você pode dar uma pausa e conferir. Todas as respostas, gente, são respostas pessoais, tá certo? Então, essas sugestões aqui de resposta é só para você ver se você respondeu algo pelo menos aproximado do que tá aí, tá bom? Não precisa ser com as mesmas palavras, mas pelo menos ter ali a mesma ideia, certo? Então, a gente vai prosseguir para nosso próximo conteúdo, que é sobre a história e o tempo, ali na página 19, certo? Ali fala o seguinte: o tempo, gente, ele é importante porque ajuda o historiador na ordenação dos fatos. Através da noção de tempo, ele é capaz de compreender como a história acontece, certo? Então, o tempo, gente, o tempo que se passa é muito importante, porque no decorrer dos anos, né, que nada mais é do que o tempo, várias coisas vão acontecendo, né? Esses acontecimentos que são mudanças, muitas das vezes, né? É importante você parar para estudar o tempo passado, porque assim você consegue compreender quem eram aquelas pessoas que viviam naquela época, né? O que construiu, o que se construiu daqueles anos até aqui, quais foram as mudanças, quais foram as permanências. Então, o tempo, ele é muito, muito importante para um historiador. Nós vamos ter, gente, 3 tipos de tempo, tá? Nós temos o tempo climático, que é o quê? O tempo
o tempo climático, ele pode se referir geralmente às mudanças cotidianas na temperatura e na precipitação, onde o clima é o termo empregado para se referir às condições atmosféricas médias ao longo de um período mais prolongado de tempo. Então, o tempo climático, ele tem a ver com o clima, né? Se vai chover, se vai fazer sol, é mais ou menos isso, tá? Falando assim, bem superficialmente. O tempo climático é isso. Só que o tempo climático, ele não é utilizado pelo historiador. Quer dizer, em alguns momentos ele pode até utilizar para construir algum fato histórico, né? Mas não é bem esse tipo de tempo que o historiador utiliza, né? Mas é um tipo de tempo que existe. Outro tipo de tempo é o tempo histórico, e esse sim é o tempo em que o historiador vai se dedicar e vai olhar. O que é o tempo histórico, né? Em resumo, é aquele que é contado a partir dos fatos históricos, né? Ou seja, o tempo histórico está relacionado às mudanças nas sociedades humanas, então tem a ver com a mudança da sociedade, né? Esse é o tempo histórico. Tempo climático tem a ver com o clima, né? Se vai chover, se vai fazer sol, enfim. E tempo histórico tem a ver com as mudanças da sociedade, né? Com a evolução humana, o que mudou, o que permaneceu, enfim. E temos o tempo cronológico, né? Que nada mais é do que o tempo contado no relógio, né? São as horas, dias, anos, numa ordem linear de tempo, uma sequência em sentido horário, né? Então, cronológico é esse tempo que a gente mede, né, em horas, em dias, semanas, meses, né? E esse tempo também é usado pelo historiador, né? O historiador, ele vai sempre estar analisando ali o que aconteceu no ano tal, né? No mês tal, em meados do século tal. Então ele está sempre voltando para esse tempo cronológico também, tá? O tempo climático, ele não é muito usado pelo historiador. O tempo histórico, ele é sim, ele é o mais utilizado de todos. E o tempo cronológico também é utilizado pelo historiador, tá bom? Logo ali no finalzinho, gente, dessa página, na página 17, a gente vai ter, página 17 não, página 19, a gente vai ter esse poema, que é o poema do Vinícius de Moraes. A gente vai ler aqui junto, tá bom? O relógio. Passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora. Chega logo, tic-tac, tic-tac, vai-te embora. Passa tempo bem depressa, não atrasa, não demora, que já estou muito cansado. Já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac, dia e noite, noite e dia. Tic-tac, tic-tac, dia e noite, noite e dia. Aqui tá falando de tempo, né? Tá falando mais do tempo cronológico, né? Que é o tempo do relógio, certo? E esse textinho eu trouxe só para ilustrar ali a questão do tempo que está sendo falado. Aqui nós estamos vendo sobre a atividade e eu vou ter que explicar aqui uma coisinha para vocês. Eu vou passar aqui para a próxima página só para explicar. A atividade de vocês vai ser dessa parte aqui, ó, reflexão em ação, certo? Vocês vão copiar e responder essas perguntas no caderno. Só que o que acontece? Esses números não tem lá, tá? Eu numerei para vocês poderem entender. Tem algumas perguntas aqui que não vai dar para vocês copiarem e responder porque não faz muito sentido, até porque esse aqui é mais para uma roda de conversa. Só que como não tem exercício dessa atividade aqui, seria bom vocês exercitarem. Eu achei que seria bacana vocês copiarem essas perguntas no caderno e responder. Só que o que vai acontecer? Você só vai copiar a questão 1, a questão 2, que aqui no caso você vai colocar o que você fará amanhã, tá? Não é vocês, é pergunta pessoal, tá? Como você sabe o que aconteceu ontem, o que acontecerá amanhã. E no caso da 4 e da 5, você não vai escrever, né? Você só vai escrever a 6. Então, eu vou só mostrar aqui. Eu vou riscar aquelas que você não vai escrever, tá? Que no caso é essa e essa. Certo? Então, vou aproximar aqui de novo. Essas que eu risquei, você não vai colocar. Você só vai colocar a primeira pergunta, a segunda, a terceira e a sexta. Certo? Você vai copiar no seu caderno, né, lá na sua matériazinha de História do Ceará. Você vai copiar a questão 1, o que aconteceu ontem, né? Você vai contar o que aconteceu ontem no seu dia. A questão 2, que é o que você fará amanhã, né?
A questão 3, que é como você sabe o que aconteceu ontem, o que acontecerá amanhã. E a questão 6, né, que no caso vai ser a 4, quando vocês forem colocar lá, que é como podemos medir o tempo, porque o tempo é importante. Vocês vão responder. Tá certo? Então vocês vão copiar no caderno e vão responder no caderno. E na próxima aula, eu vou trazer as minhas respostas pessoais pra gente comparar, tá certo? Então, lembrando mais uma vez, a atividade dessa semana de História do Ceará é vocês pegarem essas perguntas aqui, tirando essas que eu risquei, ó, essas que eu risquei não entra, tá? Que é a 4 e a 5. Se vocês acham melhor, também numerem, tá? Numerem, colocam um númerozinho do lado de cada uma, e aí a 4 e a 5 vocês excluem, certo? E vocês vão copiar essas outras no caderno e vão responder, ok? Outro ponto importante que eu tenho que lembrar a vocês é que vai ter conteúdo, né, de história e o tempo no TD de história, tá? No TD de história vai ter lá perguntas de história que é sobre formação do povo brasileiro, e no finalzinho lá do TD vai ter algumas perguntas sobre a história e o tempo, certo? Então, meus amores, é isso, né? Espero que tenha ficado claro. Se cuidem, tá bom? Façam as atividades, tá certo? Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima aula.